A Igreja Católica não é a continuação direta da Igreja de Jesus Cristo. Não a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu lá no Novo Testamento. Antes de eu continuar, deixa eu fazer um disclaimer. Eu respeito meus irmãos católicos, eu tenho vários amigos que são católicos. Esse vídeo não é para ofender a crença deles, não é para dizer, vocês estão errados, vocês vão para o inferno, não é nada disso. É simplesmente constatar um fato histórico e reconhecer que a Igreja Católica surgiu a partir de um pontificado de Gregório I, lá em 590 depois de Cristo, quando o papado passou a exercer autoridade temporal significativa. Isso só foi possível pela conversão de Constantino. Ele promulgou o Édito de Milão, que garantiu a liberdade religiosa aos cristãos e pôs fim a séculos de perseguição. Mas veja, a igreja original de Cristo já havia desaparecido com a morte dos apóstolos, com a perseguição dos fiéis e principalmente com o orgulho e com o desvio doutrinário que os próprios membros da igreja primitiva se sujeitaram. Por isso que nós temos várias epístolas dos apóstolos advertindo os membros a não caírem em apostasia. Além disso, nós podemos fazer um exame cuidadoso nas Escrituras e verificar que a igreja original possuía características muito diferentes da Igreja Católica, tanto em sua estrutura organizacional como na sua doutrina. Vamos falar da estrutura da igreja no Novo Testamento. A Igreja de Cristo era dirigida pelos apóstolos, pelos profetas, eles eram chamados diretamente pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele declarou: assim, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Pedro e os demais apóstolos lideravam a igreja em conjunto, tomando decisões doutrinárias e administrativas globais, como a gente vê no Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15. Já os bispos e os presbíteros, eles tinham um papel importante nas congregações locais, mas eles não presidiam uma igreja universal. Além da estrutura, a doutrina original de Cristo está bem diferente do que praticada pela Igreja Católica. O batismo tinha que ser por imersão. Jesus ele foi batizado descendo as águas. Filipe batizou um eunuco também descendo as águas por imersão. O sacramento, que é a Santa Ceia. Partir o pão, beber o cálice, era realizado regularmente entre os santos, como lembrança do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Não tinha uma coisa assim, você não pode morder o pão, porque realmente se transmuta no corpo de Jesus Cristo. Essa doutrina não está na Bíblia. Casamentos e liderança também. Os apóstolos e os líderes da igreja geralmente eram casados. A gente vê que Pedro, ele tinha uma sogra, afinal Cristo curou a sogra dele. Paulo orientou que o bispo, ele tinha que ser o marido de uma só mulher. Então o matrimônio era considerado honroso. A igreja vivia em constante manifestação do Espírito Santo. Tinha profecias, dons de línguas, curas e revelações. Mas a gente pode ver que houve uma transformação posterior. Séculos após os apóstolos, com a morte deles e a perda da revelação contínua, a igreja foi mudando gradualmente. Muitas doutrinas e práticas originais foram alteradas ou abandonadas. A Igreja Católica se consolidou como uma instituição e ela busca ser vista como a única organização que representa Cristo na Terra, mas um exame mais profundo a gente vê que não tem nem a mesma estrutura, nem as mesmas doutrinas que a igreja primitiva. E foi essa a realidade que levou ao surgimento de muitos movimentos reformistas que verificaram que não era a igreja de Cristo e eles buscaram melhorar, aperfeiçoar. No entanto, a única forma de trazer a igreja original de Jesus Cristo é por meio de uma restauração divina. O Novo Testamento profetiza isso. Pedro disse que venham da presença do Senhor os tempos de refrigério e que envie-lhe a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas.
Assim, a Igreja Católica, apesar de sua relevância, ela não é a continuação da Igreja fundada por Jesus Cristo, mas é uma instituição que, aproveitando-se de resquícios de verdade, se formou séculos depois. A Igreja original de Cristo só poderia voltar por meio de uma restauração. E como eu falei no começo do vídeo, isso não é nenhum ataque à Igreja Católica. Na verdade, nós fazemos muitas coisas juntos, trabalhamos em muitos projetos humanitários e temos um bom relacionamento. Mas quanto à história e à doutrina, a gente diverge. A Igreja Protestante e suas diversas denominações não são a continuação direta da Igreja de Jesus Cristo, que ele estabeleceu no Novo Testamento. Antes de eu continuar, deixa eu ser claro. Eu respeito profundamente meus irmãos evangélicos, eu tenho amigos de todas as religiões e eu quero permanecer com essas amizades. Eu não estou fazendo esse vídeo com a intenção de ofender, querendo falar mal. Mas existem diferenças de doutrina. E eu acho, na verdade, nenhum dos meus irmãos evangélicos declara que a igreja deles ela é uma continuação direta da Igreja de Jesus Cristo, porque afinal os protestantes eles surgiram do movimento de reforma. Então, o que eu estou dizendo é que a igreja que eles pertencem, né, o movimento religioso que eles aderem, não pode encontrar o seu respaldo numa ligação direta da igreja original de Jesus Cristo. Quando Jesus e seus apóstolos morreram, a revelação cessou. Houve uma corrupção das doutrinas. A reforma, ela veio para tentar trazer de volta vários elementos que existiam na igreja original, porque a igreja que se instituiu, ela não possuía mais esses elementos. Então, nós cremos que muitos reformadores foram inspirados, foram corajosos a enfrentar um sistema religioso que escravizava espiritualmente os fiéis. Eles não podiam ler a Bíblia. E a reforma vai lá e dá a Bíblia para que as pessoas comuns, né, elas possam ler. Também muitas outras práticas religiosas, elas são questionadas e algumas são removidas por causa desse movimento de reforma. O Novo Testamento fala de uma igreja formal, não informal. Ela é dirigida por apóstolos e profetas, não por pastores e mestres teólogos. Paulo ensinou que a igreja era edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, com Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. A liderança era colegiada. Eles recebiam revelação direto do Senhor. Não é o que a gente vê nas igrejas protestantes, porque não há um quórum dos 12 apóstolos. A organização que Paulo, Pedro ensinam não existe em qualquer que seja as igrejas protestantes e suas ramificações. Então, a reforma protestante ela trouxe um avanço importante, mas ela não trouxe a plenitude da igreja original de Jesus Cristo. Nós precisamos de uma restauração, não de uma reforma. Cada nova divisão do protestantismo gerou mais ramificações, mais interpretações humanas, mas não foi suficiente para trazer aquela fé original. As pessoas elas debatiam e elas continuam a debater a interpretação correta da palavra de Deus, mas isso não traz aquela unidade da fé que as Escrituras ensinam que a gente deve buscar. Alguns dizem que os milagres e as revelações cessaram. Outros falam que os dons eles continuam, mas que não tem mais apóstolos, que a gente vive num tempo de graça. Ora, tempo de graça não é mencionado nas Escrituras, de onde que eles tiraram isso, né? A Bíblia, ela não fala que é um livro completo, e muitos dos evangélicos dizem, é apenas a Bíblia, não há novas revelações. Na verdade, essa doutrina é antibíblica, porque o Deus da Bíblia ensina que a verdade é a mesma, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que se ele revelava a sua palavra no passado, por que não vai fazer hoje? Que não há limites para livros, que nem todas as coisas que Jesus fez estão escritas. Então, alguns de nossos irmãos evangélicos, eles tentam descaracterizar a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias como uma religião cristã. Mas mesmo num exame superficial e bem rápido, essa hipótese é afastada, porque a Igreja se centraliza em Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja evangélica,
Nós não somos uma igreja católica, nós somos uma igreja restaurada, a mesma que existia na época de Cristo e dos apóstolos. Nós não estamos afirmando que você ou qualquer outra pessoa precisa confiar unicamente na nossa palavra. E nem estamos dizendo que você vai achar essa resposta com o exame apenas na Bíblia. Ah, deixa eu ver onde está escrito que a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias é verdadeira. Não, nós convidamos você a orar a Deus, a considerar as coisas que falamos. E Deus, que é bondoso, vai te dar a resposta. Conforme João viu, um anjo voou pelo meio do céu e trouxe o evangelho eterno novamente à terra. Não se trata de outro evangelho, porque Paulo advertiu, se vier um outro evangelho, seja anátema. Na verdade, é o mesmo evangelho do Salvador restaurado nesses últimos dias. E aqueles que desejam podem vir, ver, sentir e saber por si mesmos.